Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa desta tarde recebemos o Dr. Marcos Guimarães. Dr. Marcos é formado em Medicina e é especialista em Urologia pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo. Dr. Marcos atendia em Tangará da Serra e aqui também em Juína. E agora, para felicidade nossa, está radicado aqui em Juína, instalado para nos atender. Dr. Marcos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, Vicente. Eu acho foi uma cidade que eu e minha esposa, a gente gostou muito, né? A gente tá bem aqui, se estabeleceu. Tivemos aquela vontade de estabelecer desde a primeira vez que viemos. Mas aí era só questão de se havia condições, né? E aos poucos nós fomos vendo que sim, que havia condições, que nós tínhamos uma rede hospitalar boa, uma rede de exames complementares que daria para eu conseguir fazer a minha especialidade. Daí eu trouxe alguns aparelhos, né? E aí a gente, para exercer a urologia plena aqui na cidade. É interessante que o senhor vem fechar uma lacuna aqui, doutor Marcos, porque há algum tempo nós não tínhamos urologista. E isso é um problema muito sério, porque as pessoas se deslocavam para outras cidades e as distâncias aqui são sempre muito grandes. Então, esse deslocamento não é nada interessante. A presença do senhor aqui evita tudo isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora, eu queria que o senhor falasse o que é essa especialidade, senhor? Urologia, de que trata? Então, a urologia, eu falo que eu adoro, né? Como urologista, é uma especialidade muito boa, porque ela é uma especialidade clínica e cirúrgica. Ela atende homens, mulheres, adultos e crianças. Então já é muito amplo, né? A gente trata basicamente do aparelho urinário, né, masculino e feminino, e do aparelho reprodutor masculino, né? Então nessa gama de órgãos e sistema, né, tá o rim, o ureter, a bexiga, a próstata, a uretra, o pênis, o testículo, né? Então são tudo áreas englobadas na urologia. Então assim, isso eu falei de órgãos, né, e sistemas, mas assim, para se falar de doença, de problemas, né, então você tem problemas de pedras no rim, né, litíase renal, cálculo renal, né, problemas de próstata, então HPB, câncer, tumores do rim, tumores da bexiga, tumores da próstata, tumores do testículo e pênis. Né? Então, toda essa área, né, incontinência urinária feminina, a gente trata, a parte de função sexual, disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, também a gente trata. Na urologia infantil, fimose, parafimose, hipospádia, epispádia, né? E são nomes assim que a gente vai jogando, né? E as pessoas, quem tem, sabe o que é. Eu percebo que a área de abrangência, aliás, a medicina de um modo geral tem uma área de abrangência sempre ampla, né, doutor Marcos? E não seria diferente na especialidade do senhor. Agora, o que eu vejo sempre também é uma espécie de preconceito, falta de informação, alguma coisa que relacionada com a dificuldade que o homem tem de procurar se tratar do problema da próstata. Isso é uma questão que eu não levanto agora, o senhor como especialista deve ouvir isso toda hora. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que deve ser feito, doutor Marcos? É interessante, porque assim, no mês de novembro nós temos uma campanha. E eu sempre faço. Na época que eu morava em São Paulo, eu participei do mutirão do Hospital Brigadeiro, que foi dos meus locais de formação, do Hospital Brigadeiro, do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Participava do Novembro Azul, que era uma campanha dedicada ao homem ao câncer de próstata. Né? O Hospital Brigadeiro, que é o local onde eu me formei urologista, ele é hoje o centro de referência da saúde do homem do estado de São Paulo. Né? E assim, a saúde do homem é um negócio muito, muito interessante, que tem que ser muito focado. É uma área que tem que crescer muito, porque tem aquela coisa ainda do homem não ir procurar assistência médica. O homem não vai.
é impressionante. Ele passa na farmácia, pega um remedinho analgésico, ele conversa com o vizinho, ele está com um colega de trabalho batendo pedra lá e fala, não sei o que, toma, eu fiz assim, toma um chá. E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. Isso é uma coisa que a gente tem que ir na mentalidade do homem para que ele pare com isso. Que é assim, você vê a mulher ela começou a atividade sexual, a mãe já chega e fala, olha, vai no ginecologista. Ou então ela mesma, nem contou para a mãe, já vai no ginecologista. Já começa a fazer sua prevenção direitinho. Então, assim, isso é uma coisa que na mulher já é consciente. Agora, tem aumentado um pouco, pelo menos as campanhas são mais incisivas quanto a isso, e ouve-se mais falar dessa preocupação da saúde do homem do que se ouvia há mais tempo. Talvez seja correto afirmar, doutor Marcos, que esse preconceito começa a diminuir. Eu estou falando coisa com coisa? Tá, é certo, porque assim, na verdade, toda transformação passa pela educação, não há dúvida. Educação, conscientização. Então assim, quanto mais homens ficarem conscientes de que tem problema e que precisam estar à frente desse problema, né? Então assim, eu sempre ponho assim, que a prevenção é nossa maior arma. E é. Porque assim, uma coisa é um paciente que chega para mim e tem um PSA, que é um exame que a gente usa para a próstata, ele chega com PSA normal. No ano seguinte, aquele PSA aumentou um pouquinho. No outro ano, aumentou mais um pouquinho. Aí, de repente, ele faz sobe muito. Você entendeu? É um paciente que está sendo acompanhado. Então, de qualquer maneira, eu vou pegar esse caso no começo. Né? O que é bem diferente de eu chegar com um paciente com PSA estourado. Eu nunca vi na vida, de repente aquele paciente chega, o PSA que o normal é 4, ele está com um PSA de 20, 30, 50. Agora, eu tenho uma dúvida, que essa dúvida de vez em quando a gente vê em alguns questionários. É a eficiência ou não do PSA e do toque. Há pessoas que consideram o IPCA pouco confiável e que só ele não detecta, que seria obrigatório o toque. Isso é um debate que está aí, que só o senhor que vai poder nos ensinar. Agora, como é que é isso? É possível ter a detecção do problema só pelo PSA? Então, em medicina nada é isolado, né? Não existe aquele exame fantástico, maravilhoso, que vai dar o resultado e ponto. 100%. Não existe isso. Né? É todo um processo. Até porque o PSA, ele vai ser pedido, o ideal é você pedir o PSA dentro de um contexto. Né? Não é você pegar a população, acima dos 40 anos, pede PSA para todo mundo, acabou. Não é assim. Não funciona assim. Né? Tanto é que assim, tem pessoas que têm história familiar de câncer de próstata na família. Então assim, o rapaz com 3 irmãos, o pai teve câncer, o tio teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, 2 irmãos tiveram câncer de próstata. Eu vou começar a pesquisar esse cara aos 30 anos. Entendeu? Né? Agora, o PSA, ele é um exame muito bom, como indicação. Né? Quando ele começa a alteração, você tem que focar, ele é um alerta. O toque é muito bom também. Só o toque diagnostica? Não. É o toque, é o PSA, é a conversa com o médico. É a avaliação do histórico. É a avaliação do histórico. Quer ver uma coisa interessante? Paciente com um PSA de 11. Conforme eu falei, o PSA normal é 4. E vou na história, exame normal. Aí perguntei para ele se ele urinava bem. Urinava bem. Profissão: boiadeiro, cavaleiro, andava de cavalo o dia inteiro. Esse microtrauma de boiadeiro, ciclista, motociclista, aumenta o PSA. O que não necessariamente pode levar a... O que necessariamente não é um caso de câncer.
né? Então, assim, esse paciente, por exemplo, tratei com anti-inflamatório, em 2 meses o PSA 2. Ou seja, era um paciente que, de repente, para uma pessoa menos avisada, para um profissional que não é habituado a pegar esse tipo de problema, meteria para fazer biópsia, por exemplo. Né? E a biópsia é um exame, de certa forma, não é, como é que eu vou dizer assim, não é inócua, né? A biópsia é um exame doloroso, é um exame que, né, você acaba sendo um pouco invasivo. Agora, outra coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte, também sabe-se, isso aí o senhor vai nos confirmar, de que parte desses exames, tanto do PSA como do toque, há um percentual que não detecta, ainda que a pessoa tenha. Isso é verdade? É. E eu vou te dizer ainda mais uma coisa. Existe um percentual que não detecta, existe um percentual que você detecta e que não há nada a se fazer. Mas não é o nada a se fazer do tipo, deixa morrer. Não, não é assim. É que o câncer de próstata, ele tem tipos. Então tem os tipos mais agressivos, a maioria dos tumores são assim, o tipo mais agressivo e o tipo menos agressivo. Mas o câncer de próstata, no geral, ele é um tumor não muito agressivo, no geral. Né? Existem alguns que são agressivos, mas no geral ele tem muito a ver com o chamado tumor indolente. Então é aquele tumor que a pessoa tem desde os 40, 50 anos e ele não progride. Chega num determinado momento, você detecta ele. Né? Tem a opção de operar ou de não operar, aí depende. Né? E eu digo que na maioria das vezes a cirurgia é o tratamento de escolha para o câncer de próstata, a maioria das vezes. Esse caso da pessoa em que não foi detectado, é um percentual que não foi detectado, será que é correto dizer então que não tendo sido detectado, embora ele tenha tido todos esses cuidados, ele pode lá na frente padecer desse mal, ainda que ele tenha tentado, mas não foi detectado nos exames? Vai chegar um momento que, se ele começar a se pronunciar, a gente consegue diagnosticar. Só no momento em que há, conforme usando a expressão do senhor, que se pronunciar. E nesse momento que ele se pronuncia, já não está muito tarde? Não. Ainda é possível? Ainda é possível. O ideal, doutor? Eu estou falando de tumores que são pouco detectáveis. Né? Se eles são pouco detectáveis, é porque a atividade dele é pequena. Se a atividade dele é pequena, o dano dele é pequeno. Entendeu? Né? Então acaba que a gente consegue manejar, né? Aí você fala em manejo mesmo. Assim como tem pacientes que chegam com 80 anos, 88 anos de idade e aparece um câncer de próstata. Assim, geralmente esse paciente, a gente não faz uma intervenção, né, mais rigorosa. Geralmente a gente trata com remédio. Pode ter, será que é possível afirmar que ele veio sendo desenvolvido, se desenvolvendo ao longo do tempo e foi detectado aos 88? É o tumor indolente. É disso que estamos falando. Senhores, estamos conversando com o Dr. Marcos Guimarães, tratamos aqui de urologia, dentre outras questões. Voltamos já para o segundo bloco. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Prevenção de câncer de próstata, cálculos renais, disfunção erétil, incontinência urinária feminina, urologia infantil e outros atendimentos para a saúde do homem e da mulher. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Atendimento na Policlínica, Hospital São Geraldo e Hospital São Lucas. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Telefone 99942 1213. Eu, para fazer um planejamento na agricultura, diante das variáveis que existem, que é tempo, que é não sei, eu tenho que trabalhar com o mínimo que eu vou colher e o máximo que eu vou gastar. Então, o boi, tá, agora está X.
Com a redução do consumo interno, que é bem provável, e se houver qualquer pepino com a exportação, você de repente pode errar em 10 ou 15% no valor da arroba. E aí aquilo que era lucro não é mais lucro, é prejuízo. Então eu acho a importância de trabalhar, de fazer cursos que nos oriente de como fazer uma boa gestão é fundamental. O trabalho do Senar é levar conhecimento e prática para todos os produtores rurais. Procure o Sindicato Rural do seu município. Senar Mato Grosso. Muito bem, senhores, voltamos com o programa Cidade Revista, agora no segundo bloco, conversamos com o Dr. Marcos Guimarães. Dr. Marcos, eu continuo naquela questão que nós tratamos no início da próstata, porque eu queria que o senhor fizesse uma explanação para a necessidade do homem cuidar da sua própria saúde, muito porque o senhor disse que nós não nos cuidamos. Muito em relação, muito principalmente por causa da questão de próstata, que há esse preconceito, que sugestões, que conselhos o senhor dá? Então, em primeiro lugar, o homem, para mim, ele não é uma próstata, né? E, segundo lugar, eu não sou o homem do dedo. Vamos tirar essa história, né? Porque todo homem tem aquela coisa de, vai entrar no consultório do urologista, vai tomar dedada, não sei o quê. Ixi, a quantidade... A primeira coisa que, sempre quando eu chego no ambiente, a primeira coisa, deixa eu ver o tamanho do dedo, aquela coisa, é uma piada, é impressionante. Já é um certo, né, maneira. É uma brincadeira. É melhor do que o medo. Exatamente. Mas o que eu digo é que, assim, o homem, ele tem que ser visto como um todo. E aí é o enfoque da saúde do homem. Então, quando o homem vai no consultório, eu quero saber do diabetes dele, da pressão, do diabetes que ele toma, se ele já fez cirurgia, né? Se ele já teve cálculo, se já expeliu o cálculo, se na família dele teve cálculo, teve alguém com cálculo, se na família dele teve alguém com câncer, né? E aí nós vamos conversando, como é que está a atividade sexual dele, se ele tem algum problema no pênis, se ele tem algum problema que o diminua, ou que o sinta, faça o sentir pior, entendeu? Né? Se ele ejacula rápido. Então tudo isso é o conjunto para fazer a saúde do homem. O homem, para ser saudável, ele não tem que estar só com a próstata boa, não é? Ele tem que estar com o diabetes acertado, ele tem que estar com a pressão boa, ele tem que estar tomando os remedinhos dele, né? Se possível, ele tem que estar não fumando. Então eu também aconselho. Então o paciente chega, eu sinto cheiro de cigarro, pergunto, você fuma? Fumo. Pô, cara, como é que é? Você quer remédio para parar de fumar? Eu dou remédio para parar de fumar também, você entendeu? Né? Porque o foco é a saúde do homem, é o homem saudável. Interessante, durante algum tempo, no meu caso, eu sempre, uma vez por ano, eu faço todos aqueles exames. Pergunto, o médico pergunta, o que você tem? Eu falo, em princípio nada, mas eu podia sugerir que exames eu devo fazer. Então ele fala quais que são, a gente vai, leva para ele, se ele falar que está tudo bem, tudo bem. Então a gente vem levando a vida assim. É disso que estou falando, né? É que a pessoa procura o médico e aí ali, em detectando qualquer coisa, ele vai ao especialista. Exatamente. Doutor Marcos, nós falamos do PSA e também do toque. Agora, o exame de sangue também poderia detectar alguma questão de próstata ou alguma questão urológica que poderia ser tratada? Olha, é assim, o PSA é o exame para detectar o câncer de próstata, né? Mas você tem a ureia-creatinina, que eles avaliam a função renal, né? Você tem o exame de urina, que para a gente avaliar como é que está a urina, se a filtração está legal, se não está passando coisa que não deve passar na urina. Você tem a testosterona, para saber como é que está a sua função hormonal. Tudo isso no sangue? Tudo isso o sangue e a urina, né? São exames, a gente chama de exames laboratoriais. Eu também faço como rotina, eu peço um ultrassom de rins. Isso é uma rotina. O paciente entrou no meu consultório, eu peço um ultrassom de rins e daí vai, por conta da minha especialização, que você falou do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, eu tenho essa especialização em uro-oncologia, então eu trato tumores urológicos, né? E por conta disso, a gente sabe que um gesto simples de um ultrassom, você pode diagnosticar um câncer de rim.
E o câncer de rim, ele é uma coisa que a gente... Fala-se muito de próstata, muito, mas tem que chamar atenção para o câncer de rim. O câncer de rim, ele é um câncer silencioso também, né? Por quê? Ele não dá sintomas, ele não causa dor, ele não causa abalamento, ele só causa aumento do local quando ele está muito grande e já não tem mais jeito, né? Na maioria das vezes ele não causa sangramento na urina, né? Então, com um simples ultrassom, passou o ultrassom, ultrassonografista virou, opa, tem um nódulo aqui. Aí a gente vai para a tomografia e, dependendo do tamanho do nódulo, geralmente a gente consegue fazer uma técnica muito interessante, que é a nefrectomia parcial. Então, ao invés, antes, né, você tirava o rim todo. Pum, câncer de rim, bloco, tira o bloco todo e vai o rim com todas as funções dele, um rim para, né, embora. Nesse caso não, hoje a gente já tem segurança de conseguir fazer só o local que está o tumor, o polo, como a gente fala, o rim ele tem polo superior e polo inferior. Então, se está no polo superior, a gente tira o polo superior, pá, sutura, o resto fecha e o paciente fica com um rim e com o outro, né? Então, o câncer de rim ele tem a questão do incidentaloma, que a gente chama. São cânceres que são diagnosticados acidentalmente. A pessoa faz um ultrassom, pimba, diagnosticou um câncer. Então, por conta disso, na minha rotina, ultrassom de rim, na rotina. Para pacientes que são sintomáticos da próstata, eu peço ultrassom de próstata. Sintomáticos de dor testicular, ultrassom de testículo. Eu acho, doutor, que o paciente acaba sendo a mais valiosa fonte de informação que o senhor pode ter para encaminhá-lo, né? Sim. Porque ele fala o que tem, senhor. Eu tinha um professor que ele falava assim, 99% do diagnóstico você tira ao conversar com o paciente. Tanto é que há uma visão errada de dizer que eu vou fazer um exame para diagnosticar. Não, o exame é complementar. O diagnóstico tem que estar na sua cabeça. O médico tem que ter o diagnóstico na cabeça. Nem que ele tenha 5, 6 opções de diagnóstico. Falar, olha, isso aí pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Vou fazer tal exame para descartar isso, tal exame para descartar isso, tal exame para confirmar isso, mas o exame é sempre complementar, né? O diagnóstico é... Entendi. Doutor Marcos, há outros tumores que a urologia trata? Sim, eu citei o tumor de rim, mas muito importante é o tumor de bexiga, que dá principalmente em fumantes. Tinha um professor que brincava, falava que era fumante invertebrado, né? Ao invés de veterado, era invertebrado. Tá em tabagistas, né? E em pessoas que lidam com tinta, né? E produtos químicos, tem o tumor de bexiga, né? O tumor de testículo é muito importante, principalmente em jovens. O tumor de pênis. O tumor de pênis é um negócio que, assim, que a gente tem que falar, porque tem até uma campanha. Tem uma campanha, eu pus na minha página uma vez, que é uma campanha da SBU da Bahia, que aparece um médico de braços abertos falando, lave seu pinto. Porque a questão do câncer de pênis, ele está extremamente relacionada com a higiene. Então, pessoas com pouca higiene no pênis, elas acabam gerando, né, aparecendo no pênis, tumor de pênis, né? E o tratamento é amputação. Dependendo do grau, é amputação, tem que cortar. Então, né, é uma coisa muito importante. E são casos muito frequentes, doutor? Olha, aqui na região eu ainda não pude sentir. No Mato Grosso como um todo, eu tive em Tangará. Em Tangará eu peguei 3 casos em 3 anos. Né? Isso não é muito? Não é uma incidência muito alta. No Nordeste você acaba pegando uma incidência maior, né? Lá é endêmico, né?
Eu queria falar de cálculos renais. É outro problema que... É a famosa pedra nos rins? É a famosa pedra nos rins. Tá. Essa questão também, nas conversas, né, que a gente vai ao longo da vida, as pessoas comentam que tem a tal pedra nos rins, mas convivem com aquilo um bom período. E vão levando. Agora, isso aqui eu queria saber do senhor. Essa doença é também uma questão que pode ser levada, e só depois de muito tempo que ela vai exigir um tratamento, ou uma solução, ou não? Então, tem casos e casos. Daí assim, se você tem um familiar, pai, mãe, irmão, com cálculo renal, procure um urologista. Por quê? Existem cálculos que eles obstruem o rim e a pessoa sente uma cólica, sente uma dor nas costas. E essa dor não é muito intensa inicialmente. E ficam sente aquela dor, toma um analgésico, acontece alguma coisa, a dor some. E passa a vida. Em determinado momento vai ao urologista por algum motivo, faz uma ultrassom de rim, seu rim está perdido, acabou, esse rim não funciona mais. O cálculo, ele faz isso. Ele entope, é um processo, ele entope o rim começa a fazer muita força para tentar expelir o cálculo, não consegue, o rim entra em falência e para de agir. Ele para de produzir urina, para de filtrar o sangue e acabou aquele rim. Bom, pode-se concluir que, como qualquer outra doença, o ideal é sempre mesmo, primeiro prevenção e depois, se for o caso, detectar, uma vez detectada, começar logo. Agora, tem avançado muito a medicina, né, doutor Marcos? Para o caso de tratamento de cálculo de rins, como é que está hoje, de que maneira os senhores tratam isso hoje? Então, a tecnologia, né, a gente tem que avançar, não adianta, né? Quem ficar para trás vai perder o trem da história. Nós temos para cálculo renal, nós temos alguns tipos de tratamentos, né? E um deles é a litotripsia extracorpórea. Essa litotripsia, ela é um tratamento onde você tem um cálculo dentro do rim, você vai numa máquina, deita nessa máquina, a gente focaliza o cálculo, liga a máquina emite ondas de choque, né? Como se fosse uma trepidação, atinge a pedra e vibra a pedra até fragmentar ela. Ela fica toda espedaçadinha e facilita, sai na urina. Essa litotripsia extracorpórea, nós temos, né? Eu sou dono também, lá em Tangará. Nós compramos. O equipamento está lá. O equipamento está lá, esse equipamento não tem como ficar viajando, ele é muito grande, né? Mas, assim, para o tratamento aqui a gente pode, né, combina com os pacientes, a gente leva lá, faz o tratamento e é ótimo. Fora isso, quando a pessoa, isso é com cálculo dentro do rim. Quando acaso a pessoa teve um cálculo que migrou do rim e encaixou no canal da urina chamado ureter e está causando cólica, dor intensa, isso é uma urgência. Se a gente tem dor, quem tem cólica renal fala que é pior do que parto, né? E aquela coisa, tá? Isso daí já é um outro equipamento, que é a ureterolitotripsia. Agora, tem uma pergunta interessante que eu quero fazer. Dos equipamentos que o senhor precisa utilizar, estão todos em Tangará ou alguma coisa? Não, só essa máquina está em Tangará. Tá, como que os equipamentos estão com o senhor mesmo ou o senhor pode utilizar nos hospitais onde o senhor atende? Então, o médico tem que investir em tecnologia, né? Então, eu tenho meus equipamentos já, quando eu me formei eu já comprei alguns equipamentos e esses equipamentos a gente sempre vem acrescentando, né? Inclusive, eu estava falando da ureterolitotripsia. Esse equipamento é o equipamento que a gente importou agora, ele está chegando. Para a Juína? Para a Juína. Eu importei para a Juína, porque aqui não tem, né? E aí nós importamos agora para esse caso do cálculo preso no canal. A gente passa o aparelho, fragmenta o cálculo dentro do canal, sem corte, sem nada, fragmenta o cálculo, tira ele
e pronto, resolvido o problema da cólica. É menos invasiva, não tem corte, não tem nada. E equipamento para fazer cirurgia da próstata. Esse já está aqui, já estou fazendo um monte, a chamada ressecção transuretral. Que já está em Juína. Não, já está sendo usado, inclusive. Senhores, estamos conversando com o médico Marcos Guimarães, voltamos já para o terceiro bloco. Eu, para fazer um planejamento na agricultura, diante das variáveis que existem, que é tempo, que é não sei, eu tenho que trabalhar com o mínimo que eu vou colher e o máximo que eu vou gastar. O boi, tá, agora está X. Com a redução do consumo interno, que é bem provável, e se houver qualquer pepino com a exportação, você de repente pode errar em 10 ou 15% no valor da arroba. E aí aquilo que era lucro não é mais lucro, é prejuízo. Então eu acho a importância de trabalhar, de fazer cursos que nos oriente de como fazer uma boa gestão é fundamental. O trabalho do Senar é levar conhecimento e prática para todos os produtores rurais. Procure o Sindicato Rural do seu município. Senar Mato Grosso. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Prevenção de câncer de próstata, cálculos renais, disfunção erétil, incontinência urinária feminina, urologia infantil e outros atendimentos para a saúde do homem e da mulher. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Atendimento na Policlínica, Hospital São Geraldo e Hospital São Lucas. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Telefone 99942 1213. Muito bem, senhores, voltamos para o terceiro bloco, conversando com o urologista Dr. Marcos Guimarães. Dr. Marcos, eu queria falar agora de cirurgia laser. O senhor trabalhou com isso fora daqui, imagino. Quais são as cirurgias que hoje podem ser feitas com maior sucesso a laser? Quais o senhor já trabalhou? E de que maneira elas poderão ou não ser executadas na nossa cidade? Então, o laser ele é muito bom para cálculo, em primeiro lugar, né? Você passa um aparelho, vai uma fibra óptica lá e essa fibra fragmenta o cálculo de uma maneira muito boa, né? Boa, é o que há de melhor. Para a próstata também é excelente, né? Também ele consegue vaporizar a próstata de uma maneira que é uma cirurgia boa, confiável. O problema do laser para hoje, para a situação hoje, é o laser, né? Tudo que você, para você ter o maquinário do laser, para você a fibra, então acaba sendo muito caro, né? Então assim, é bom de usar? É ótimo, maravilhoso, mas é um equipamento muito caro. Para você ter uma noção, se eu quisesse hoje fazer uma cirurgia laser em Juína, dá para fazer? Dá para fazer. Eu ligo para Cuiabá, eles trazem o laser para cá e a gente faz. Ótimo. Trazer o laser para cá, R$15 mil. Só o laser. Só o laser. Nós não estamos falando de fibra, não estamos falando de fibroscópio, do aluguel do aparelho, no caso, né? E a fibra você tem que usar, cada cirurgia é uma nova. A fibra custa em torno de 3 a 5 mil, né? Mas o honorário médio, quanto é que vai ser essa cirurgia? Né? Então isso daí acaba sendo inviável pelo custo do aparelho. Mas eu acredito que em breve isso é uma coisa que vai baratear. Toda tecnologia tende a baratear. Né? Talvez em regiões onde há uma demanda muito grande, esse preço seja esse custo, né? Porque já para início já não tem transporte, então, né? E em seguida você tem uma utilização mais constante. No Hospital Brigadeiro a gente trabalhava na época, porque assim são três tipos de laser, né? O green, o yellow e o blue, né? São três tipos. Cada um é melhor para uma. Então no Brigadeiro a gente trabalhava com os três.
mas era um hospital público, né? Então, um hospital público de excelência, então a gente não tinha esse contato com o custo. Pega uma fibra lá, quebrou a fibra. Nossa, se quebrar uma fibra no consultório particular, você se mata, vai lá, meu Deus do céu. Né? Então, assim, tudo isso é a questão de possibilidade, né? Às vezes a gente tem como fazer, mas às vezes o custo impossibilita. Bom, eu acho que é aquilo que nós dissemos. Na verdade, você tem que ter uma demanda muito grande, né? Numa cidade que não precisa fazer o transporte, é claro. Aí essa utilização, como qualquer produto, como qualquer tecnologia nova, à medida que ela é usada numa escala maior, se dilui custos e ela fica mais barata. É interessante frisar o seguinte: há uma confusão entre videocirurgia e laser. As pessoas confundem muito cirurgia que não tem corte com laser. Eu falo isso porque, assim, o paciente chega para mim e fala assim: é a laser? Eu falo: não é a laser. Porque se eu falar que é a laser, eu estou te enganando. Não é a laser. É uma cirurgia sem corte que a gente usa energia elétrica de cauterização. É assim que é a cirurgia. Ou então, no caso da pedra, é uma cirurgia que não tem corte, a via é a mesma do laser, só que o material que vai quebrar é balístico, é por impacto. É como se fosse uma mini britadeira. Aquele material não é laser. Aquele material não é laser. Você entendeu? Né? Ele quebra bem como laser? Quebra. Né? O laser é bom para pedras muito duras. E o que é interessante também no laser é que o laser vai muito mais alto, ele vai dentro do rim. A gente consegue entrar no rim e quebrar a pedra dentro do rim, porque o fibroscópio para passar, o ureteroscópio para passar o laser, ele tem que ser flexível. E aí é como se fosse uma sonda. Você enfia uma sonda e a sonda, pela facilidade dela fazer assim, você entra no rim e quebra o cálculo no rim. O aparelho que nós temos, ele é rígido. Ele é chamado semi-rígido, né? Que ele tem um ângulo de flexibilidade menor. Ele entra e dentro do ureter é fácil quebrar. Mas a gente não se arrisca a ir no rim por lesão, causar lesão lá em cima no rim e quebrar o aparelho. Que dependendo da força que você faça, você quebra o aparelho. Isso não é interessante para ninguém. Outra coisa, a gente vê também campanha que não cessa nunca, e também os problemas não cessam nunca das doenças sexualmente transmissíveis. O senhor deve enfrentar isso ao longo da sua vida médica. É também uma questão de educação, não é isso? As campanhas, como tudo nessa vida é uma questão de educação, isso também é. Como é que é isso, doutor Marcos? O senhor tem é muito constante isso no seu consultório? Aparece, né? Aparece muito. Então, assim, por incrível que pareça, a gente em 2016 aparece sífilis ainda. Né? Sífilis já era uma doença que já era para estar sendo erradicada. Mas sífilis, cancro mole, gonorreia, condiloma. Condiloma, então, está uma praga. Verrugas no pênis. E o pior é que é o seguinte: a verruga no pênis, tem muita gente que olha e fala: é uma verruguinha. Não, aquilo alastra, aquilo aumenta. Uma vez chegou um paciente no meu consultório que o pênis dele parecia um martelo, né? Uma marreta, para ser mais exato, né? Aquilo tudo tomado por tumor. Então, assim, não pode deixar chegar nesse ponto. A gente conversou sobre a higiene. Sim, a higiene tem que ser feita, tudo. Mas o mais importante é a prevenção no ato sexual. Né? Você tem que tomar cuidado. Eu não sou puritano, não acho que, né? Só acho que é uma questão de higiene. Você não vai sair pegando todo mundo a qualquer momento, toda hora, de qualquer jeito. Mas o uso da camisinha, que está tão difundido, deveria ser... mas também a seleção do parceiro também é importante. Eu sempre falo que, assim, você tá fazendo, cheirou mal, tá um passo atrás. Fica na brincadeira e fala: olha, acho melhor procurar um médico. Isso no caso do homem.
A menina tá lá, né, fazendo o ato, viu que tem uma verruga, opa, peraí, meu filho, não vai botar isso aqui em lugar nenhum, você vai procurar o médico. Mas, doutor Marcos, mas talvez o que eliminaria tudo isso de uma maneira sempre definitiva é o uso da camisinha, não? Porque uma vez estando com ela ou não? Isso é que eu queria que o senhor ensinasse pra gente. Tá. Então vamos nós. Quando que ela não resolve? É o caso que eu falo que assim, o uso correto do preservativo, vamos frisar o correto, é muito importante. O uso correto. O problema é que o cidadão e a cidadã, o que fazem? Vamos lá, um namorico. Namorico tá lá, papapá, aí começa, beija aqui, beija ali, né? Mão naquilo, aquilo na mão, né? Aí tiram a roupa e começam a... Já errou. Eu sempre falo para os meus pacientes adolescentes, é o seguinte, ficou pelado, veste o bichano. Ficou pelado. Porque o contato puro, ainda que não seja, pode levar a doença e etc. Petirus pubis, o famoso chato. Como é que pega? Não rala. Só de encostar. Não é? Condiloma. Pega no rala. Gonorreia. Rala. Sífilis. Você entendeu? Você não precisa penetrar para pegar essas doenças. Então o uso correto é logo de imediato. O uso correto. Né? Agora uma coisa, e há casos muito mais graves também que a gente ouve comentar, é que há pessoas que se recusam a usar e ponto final. Quer dizer, aí não cabe nem mais. E hoje existe uma questão que eu acho que é criminosa. Para mim, do meu ponto de vista, eu considero criminoso, né? Que andou em moda aí, que são chamados carimbadores. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo. Isso é algo de um desrespeito com a vida, né? Posso dar uma enquete? É que assim, a AIDS, né, o HIV foi um grande problema da década de 80. Grande. Morreu muita gente. Quem viveu essa época, eu vivi, né? O senhor viveu, né? A gente era adolescente e a gente ouvia grandes artistas morreram, Cazuza, Lauro Corona, Sônia Braga não, a Sônia Braga está viva, Sandra Breia, né? E foi aquela coisa, né? Um monte de gente morrendo. E o que aconteceu? Campanha muito bem feita, a campanha em cima, use preservativo, não pode doar sangue, mas tem que fazer o exame. Os bancos de sangue foram saneados, que antes o banco de sangue era uma bagunça. O banco de sangue foi saneado, foi resolvido, até que chegou o ponto que conseguiram não a cura, mas um tratamento efetivo, que é o coquetel. Ótimo, tudo perfeito, estamos, né, de parabéns. No momento que conseguiu controlar a doença, alguns grupos resolveram que já que está controlada, não tem problema que você não vai morrer. E essas pessoas, elas não se importam em passar a doença. E o que é pior, elas divulgam nas redes sociais que elas estão passando propositalmente. Que elas furam preservativo, elas ensinam maneiras de fazer de modo que a pessoa não saiba que está sendo contaminada. Isso é algo que, do meu ponto de vista, isso é criminoso, isso é um absurdo. É o que o senhor disse, não ter amor à vida, né? Porque isso é um crime, porque sabe que vai infectar, sabe que aquela pessoa vai ter. Hoje, com o controle, com o coquetel, a pessoa acaba que vai morrer de outra coisa, né? Mas acaba... É aquela história, você conseguiu vencer, né, domar pelo menos uma doença muito séria. E as pessoas, ao invés de comemorar isso com a vida, comemoram da maneira errada, né? Sabe? Fazem aquilo, banalizam o problema, né? Até o dia em que o coquetel, de repente, não conseguir ser eficiente. E aí? O senhor tem dados
se a doença continua aumentando ou não, se esses dados... A última vez que eu conversei aqui com um rapaz que trabalha aqui, que cuida disso aqui em Juína, ele disse que o número continuava um pouco assustador no Mato Grosso. E ele tinha também indicativos daqui da nossa cidade. Não eram bons. E há também, isso que a gente vai falar no próximo bloco, do preconceito também da pessoa que não quer se cuidar, que esconde que tem o problema, e aí pode não, vai continuar infectando, e é uma questão difícil de esconder, porque há a questão física, mas há também, ele não tem como tomar o coquetel escondido, porque se é fornecido pelo governo, ele tem que se identificar. Por não querer se identificar, ele se isola. E cria aí um outro problema que a gente vai ver com o senhor logo aqui agora no último bloco. Senhores, nós estamos conversando com o Dr. Marcos Guimarães, tratamos aqui de doenças transmissíveis sexualmente, estamos tratando de urologia, estamos tratando de diversos tipos de câncer. Voltamos já para o último bloco. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Prevenção de câncer de próstata, cálculos renais, disfunção erétil, incontinência urinária feminina, urologia infantil e outros atendimentos para a saúde do homem e da mulher. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Atendimento na Policlínica, Hospital São Geraldo e Hospital São Lucas. Dr. Marcos Guimarães, urologista. Telefone 99942 1213. Eu, para fazer um planejamento na agricultura, diante das variáveis que existem, que é tempo, que é não sei, eu tenho que trabalhar com o mínimo que eu vou colher e o máximo que eu vou gastar. O boi, agora está X. Com a redução do consumo interno, que é bem provável, e se houver qualquer pepino com a exportação, você de repente pode errar em 10 ou 15% no valor das arrobas. E aí aquilo que era lucro não é mais lucro, é prejuízo. Então eu acho a importância de trabalhar, de fazer cursos que nos oriente de como fazer uma boa gestão é fundamental. O trabalho do Senar é levar conhecimento e prática para todos os produtores rurais. Procure o Sindicato Rural do seu município. Senar Mato Grosso. Muito bem, senhores, estamos agora no último bloco conversando com o Dr. Marcos Guimarães. Dr. Marcos, uma outra questão que também deve lá permear o seu trabalho é o planejamento familiar. O senhor que trata de problemas urológicos deve também se deparar com questões que o senhor talvez devesse aconselhar planejamento familiar. Isso ocorre mesmo ou não? Ocorre, mas assim, na maioria a procura é espontânea, né? Porque assim, não tenha dúvida que é muito mais fácil se fazer uma vasectomia, que é uma cirurgia com anestesia local, que demora de 20 a 30 minutos e que na maioria das vezes eu faço no consultório. É muito mais fácil do que fazer uma laqueadura, que tem que ter internação, cirurgia, anestesia RAC, abrir a barriga para poder fazer a laqueadura. Então a vasectomia é muito mais fácil, muito mais tranquila e é feita de rotina, né? Então assim, é o que eu falo para os homens, né? A questão do planejamento familiar, cada um planeja a sua família de acordo com o seu bolso, né? A capacidade que você tem de poder dar o conforto a todos que você deseja. Ou não planeja, tem muito filho e não consegue cuidar. Exatamente, né? Isso daí tem políticas governamentais, certas ou erradas, mas existem, né? A última ideia, a gente está vindo de uma fase conservadora nesse aspecto, né? Onde a ideia é que eles ponham determinadas regras para se haver o planejamento familiar, no caso a vasectomia ou a ligadura tubária. E dentro dessas regras, inicialmente tinham que ter 2 filhos, mais de 30 anos, o aceite do cônjuge para se fazer o planejamento familiar.
Eu, em particular, eu acho que se a pessoa chega num determinado momento e fala assim, eu não quero ter filho, independente da idade ou da quantidade de filhos, eu acho que é uma decisão pessoal. Eu sempre oriento. Pessoas que têm um filho só, eu sempre oriento. Não é melhor ter mais um? Por quê? Oriento porque, às vezes, gente, o mundo é cercado de situações, às vezes uma tragédia, às vezes um problema, e né, perde-se um filho, isso deve ser uma coisa muito horrível, mas, então por isso eu oriento, que geralmente 2 filhos eu acho que, né, é um número bom, você consegue criar bem, tudo, mas é lógico que a minha percepção é que cada um tem sua avaliação de quando que deve parar de procriar. Agora, doutor Marcos, essa vasectomia, ela é reversível? É isso que eu queria, que é um dado importante. É interessante. E assim, e é reversível, é lógico, para fazer a vasectomia você tem que escolher um profissional que saiba revertê-lo. Isso é lei. Isso está na lei, né? Que quem é o responsável por fazer a vasectomia é o mesmo que o paciente possa chegar nele alguns anos depois e falar, doutor, eu quero reverter. Decidi ter um filho agora. Reverter. E a reversão de vasectomia, por incrível que pareça, ela dá uma taxa de mais de 70% de recanalização. Ou seja, faz-se em 70% das vezes a pessoa consegue engravidar novamente. Agora, há então uma margem de 30% que pode não... É uma margem, isso aí depende do tempo que foi feita a vasectomia. A partir de 5 anos, esse tempo continua. Até os 5 anos, beira os 90%. Depois de 5 anos, começa a diminuir com o tempo, até que chega um determinado momento que, depois de 10 anos, não é mais aconselhável. Eu queria que o senhor falasse da bexiga hiperativa, muito principalmente em crianças, que parece-me ser um pouco mais complicado, porque já é criança mesmo. Como é que o senhor lida com isso? E se isso é muito incidente lá no seu consultório? É menos. Mas assim, dentre os problemas de bexiga que você tem, né, em criança, você tem muito a enurese noturna, que é o que mais incomoda, que é a criança que faz xixi na cama. Né? Isso daí a gente trata. Existem mecanismos que a gente faz, né, exercícios que a gente faz para tratar isso, e existe remédio. Né? Então tem remedinho que a gente dá para controlar. Né? Mas geralmente medidas comportamentais já são boas. Então assim, não dar líquido à noite, orientar. Às vezes a criança tem medo de levantar para ir no banheiro, ela tem medo do escuro. Então deixa a luz do banheiro acesa, a criança vê a luzinha lá, ela acorda com a vontade de fazer xixi, ela vai lá fazer. Porque às vezes a criança tem a vontade, mas tem medo de sair, ela faz xixi na cama, né? Então aí... Há também um caso que é quando faz esforço, não é isso? Aí já não é mais criança, todo mundo pode ter isso. Isso é um caso... Isso geralmente ocorre em mulheres, né? A incontinência urinária de esforço é aquela senhorinha que tosse, molha, espirra, molha. Vai pegar o netinho, molha. Né? Isso é uma coisa que teve um avanço fantástico. E eu vi esse avanço, o que eu gosto de falar, isso que é interessante. Porque assim, em São Paulo, a gente começou a fazer uma cirurgia, né, já de muitos anos, chamado sling, no qual a gente pegava uma fita e botava essa fita prendendo a uretra. Essa fita inicialmente era de aponeurose, a gente abria um cortinho na barriga, tirava a aponeurose e botava, né, lá no local do xixi, né, num local específico. Essa era a técnica. E a técnica foi evoluindo e eu fui, né, nós no Brigadeiro começamos a trabalhar, veio um pessoal dos Estados Unidos, trouxe aqui um material diferente, vamos dar uma olhada, e começamos a ver, e hoje o tipo de sling que faz, que ele é microinvasivo, é uma cirurgia de 15 minutos, a gente passa uma tela, a tela já vem pronta e a gente encaixa, para não dizer que não tem corte, é um furinho em cada lado da virilha, um furinho, né? E um cortezinho dentro da vagina que não é perceptível também. Então assim, é uma cirurgia fantástica essa, os resultados são a mais de 90%
de sucesso, né? A pessoa não urina. E há muitos casos, doutor? Tem sim. Tem muitos. Bem, outra coisa que a gente vê na literatura é o homem, a partir de uma determinada idade, ele é obrigado a usar o fraldão. Nós estamos falando de coisas aqui que não são nada agradáveis, mas são questões ligadas à saúde do homem e da mulher que todos nós estamos sujeitos. Então, eu agradeço muito a presença do senhor aqui e o nosso público há de entender que isso é uma conversa que precisa ser enfrentada, são questões que precisam ser vistas. O que leva a isso? Então, na maioria das vezes é problema de próstata. Na maioria das vezes, porque assim, tem uma pergunta que eu faço no consultório e eu dou risada porque a maioria dos pacientes responde de certa forma errada, e eu entendo o erro. É assim: o senhor urina bem? Urino muito bem. Acordo 10 vezes à noite para urinar. Isso não é urinar bem. Isso não é urinar bem. Urinar bem é você urinar e ficar satisfeito. Se você urinou e tem que voltar para urinar, você não está urinando bem. Se você urinou e tem que acordar à noite para dormir, você tem que acordar 3, 4, 5, 6, 10 vezes para urinar, é porque você não está conseguindo esvaziar a bexiga completamente. Isso é um sintoma da hiperplasia de próstata, do aumento prostático. E isso, assim, tem pacientes que ficam com próstata muito grande e chega a um determinado momento que ele não consegue segurar a urina porque a bexiga está tão cheia que parece um balão. Então ela fica cheia, aumenta a pressão, escapa, mas porque a bexiga está cheia. E qual que é o tratamento? Então, geralmente, assim, dependendo do tamanho da próstata, geralmente é cirúrgico. É cirurgia, e aí cirurgia pelo canal, sem precisar rasgar. Se for muito grande, tem que abrir. Mas a maioria das vezes, pelo canal, abre, faz um túnel dentro da próstata, ótimo, a pessoa volta a urinar normal, né? Mas também tem remédios. Algumas vezes o paciente tem uma próstata boa, ou então está com a próstata um pouquinho inflamada, o remedinho faz isso melhorar. Muito bem. Doutor Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu já agradeço de antemão a presença do senhor, tendo vindo conversar conosco. Eu deixo aí alguns minutos para as suas considerações finais. Então, a gente falando tanto de saúde de homem, a gente tem que falar da questão da potência. Cara, potência, eu vou te falar que se tem uma coisa que nós conseguimos ajudar muito, a ciência conseguiu ajudar muito o homem, foi na questão da potência, né? Então, assim, hoje existem remédios bons para se ter uma boa potência e não se tem que ter vergonha. Vergonha é não conseguir, né, ser feliz, né? Isso é vergonha. Você está lá, não consegue ter ereção, e não faz nada. Isso é vergonha, né? Não tem vergonha nenhuma em tomar um remédio, né? Tem um remedinho, funciona. Tem vários tipos de remédio hoje. Hoje há uma propaganda intensiva, né? Esses que são mais propagados são de fato eficientes? Então, o que aconteceu foi o seguinte: houve um boom no momento em que o sildenafil, vou falar o nome comercial, o famoso Viagra, o azulzinho, quando ele foi lançado foi uma coisa fantástica. Foi a pílula mágica, né? Houveram excessos, pessoas que não poderiam praticar ato sexual porque não tinham condição física, condição cardiovascular de ter relação, de repente acharam que podiam tomar, tomavam e aí iam, né, faleceram. Houve casos de morte, inclusive de jovens. De jovens não por conta de tomar o comprimido. Né? Aí é associação com cocaína, com coisas... E se ele tivesse um problema cardíaco, o jovem? É muito difícil um jovem ter um problema cardíaco e falecer pelo uso do remédio. É muito assim, muito raro. O que acontece é o seguinte, isso acontecia muito. O jovem tem um problema cardíaco, esse jovem usava uma droga, essa droga acelerava o metabolismo, você entendeu? E ele ia querer fazer
né? Porque assim, em particular, no caso da cocaína, por exemplo, a cocaína, ela faz a pessoa não ter desejo. E aí o cara, para contrapor isso, usava o remédio. Aí não dá, né? Aí é ruim, né? A sugestão do senhor, então, é também para o caso de disfunção erétil, procurar o médico, encarar a dificuldade, ver que medicamentos são os mais indicados. Isso varia com a idade? Varia com a idade, varia com... Não, varia de pessoa para pessoa, né? E outra coisa também importantíssima também é a tal da ejaculação precoce. Ejaculação precoce, tem gente que transa a vida inteira ejaculando rápido e só quando chega uma esposa, uma mulher que tenha mais intimidade, que goste realmente, né? Que tem mulher que não só vai transar, viu? O cara é rapidinho, vaza fora. Mas aquela que gosta vai falar, ô querido, vamos melhorar isso aí, né? Aí ele vem, tem um remedinho, funciona muito bem. Eu estou fazendo uma parceria com o pessoal com as psicólogas, né? Também, que eu acho que é muito bacana isso. Então, assim, dependendo do paciente, a gente leva ele para tratamento, acompanhamento psicológico. Eu tenho histórias com relação a isso muito boas. Eu acho que a gente vai ter que explorar numa outra vez, porque é muito interessante essa parte do comportamento sexual masculino, né? O homem, ele é muito bravateiro, não sei o que, papá, e chega na hora da cama, às vezes... Há casos em que somente o tratamento psicológico resolve? Há casos. Só que esses casos onde o tratamento psicológico resolve são casos mais difíceis. Eu acho que a gente tem um tempinho, eu vou contar um caso interessante. Às vezes você pega pacientes, por exemplo, ejaculadores precoces, que eles tiveram um forte domínio da mãe. E essas pessoas, por um mecanismo psicológico, arranjam uma mulher que era igual à mãe, que é semelhante à mãe. Então eu tive um paciente que ele chegou para mim, com a esposa do lado, falou assim, doutor, eu tô com um probleminha. Aí a mulher virou, probleminha? Só se for pra você. Pra mim é um problemão. Como é que conserta isso? Acaba com o cidadão ali, a relação que ele tinha comigo, né? Ele já ficou inferiorizado naquele momento, né? Eu tive que chegar para a moça e falar, você pode esperar um pouquinho lá fora, para eu conversar um pouco mais com ele, para poder retomar o assunto, botar na cabeça dele que ele é homem de novo, porque naquele momento ele foi rebaixado. E isso acontece muito, né? Isso a gente percebe muito na urologia, essa relação marido, mulher, mãe, entendeu? Aparecendo ali é um problema às vezes. Muito obrigado por vir conversar conosco. Agora sim, suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito de estar aqui. Eu acho que o programa foi muito bacana, muito proveitoso. Acho que a gente tem que repetir, né? Mas que dá para, né? E quero dizer que assim, a urologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Ir ao médico não é nada, né? Eu sempre falo que assim, o melhor de ter um problema é quando você descobre o problema. Porque se você descobre o problema, você pode tratar o problema, né? Ele deixa de ser problema, ele já passa a ser solução, né? Quando você descobre aquilo, né? Então não tem que ter medo de ir ao médico, não tem que ter receio do que vai sair no exame. Tudo que a gente faz para a saúde, o quanto mais rápido a gente consegue descobrir, melhor, né? Então é aquela frase que eu cito que tem que ser citada mesmo. A prevenção é a nossa maior arma. Então procure seu médico, no caso dos homens procure o urologista. Estou aí à disposição e vamos cada dia mais. Obrigado. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Hoje tivemos a presença do Dr. Marcos Guimarães. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Marcos Guimarães pela aula. Até o próximo Cidade Revista, sábado próximo.